Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre soma, né? Então, eu gostaria, né, de começar esse episódio curtinho, basicamente, né, respondendo a pergunta, né, por que a gente estuda, né, essa questão de soma, né, no paradigma consciencial, né? Bom, soma, para quem não sabe, é justamente a questão do corpo físico, né? E basicamente a gente estuda isso, né, no paradigma consciencial para que a gente cuide bem dele, né? Justamente para ter uma maior chance da pessoa, né, cumprir a própria missão de vida, né, ao longo de nosso período de vida, né. E tem algumas coisas, né, que eu digo interessante, né, compartilhar com vocês no cuidado, né, do nosso corpo físico, né. A primeira coisa que eu diria, né, é de longe talvez uma das mais importantes, a questão da pessoa, né, se hidratar bem, tomando, né, bastante água, né. Também tem aquela questão, né, da pessoa comer, né, de forma moderada, né. E há uma prática, né, no Japão em que eles recomendam que uma pessoa não deva nunca, né, se sentir satisfeita, né, ao finalizar uma refeição, né. Eles falam, né, que a gente deve comer mais ou menos até encher, né, 80% do estômago, né. Porque se a gente come, né, até ficar se sentir satisfeito, as chances são, né, que isso no longo prazo, né, aumente o tamanho do estômago, né, e o estômago crescendo vai ficar cada vez mais difícil, né, se sentir saciado, né. E o Japão, né, é um dos países, né, que tem mais idosos, né, em idades avançadas, né. E eu diria também, né, que com relação à quantidade, né, uma quantidade adequada, né, com os nutrientes corretos, seria uma boa alimentação, né. Eu também gostaria, né, de compartilhar minha preocupação, né, com a questão das garrafas PET, né. E quem fez o curso de Química, né, ou Engenharia Química, sabe, né, que a garrafa PET, né, se ela for armazenada, né, em locais muito quentes, né, pode liberar, né, na bebida uma substância chamada dioxina, né, que pode ter consequências, né, no longo prazo, né. E eu diria, né, que é melhor evitar, né, quando possível, né. Isso também, né, não quer dizer que nunca mais você vai poder tomar refrigerante, né. Até mesmo porque, né, tomar refrigerante na rua é melhor, né, do que você tomar um suco, né, por exemplo, porque na sua casa, né, você garante que tenha, né, um padrão de higiene, o que você não pode garantir fora de casa, né. E eu gostaria, né, de dizer que também, né, com muita moderação, que refrigerantes podem ser tomados e ainda assim a pessoa se manter saudável, né. É só não exagerar, né, na quantidade, né. Eu também, né, gostaria de expressar a minha preocupação com a questão das lâmpadas fluorescentes, né. E existem uma série, né, de pontos fracos da lâmpada fluorescente, como, por exemplo, né, a questão da toxicidade, se ela quebrar, a dificuldade, né, de se reciclar essas lâmpadas. E alguns médicos, né, ainda dizem, né, que esse tipo de luz meio que afeta, né, o ciclo circadiano, né, o que em termos leigos significa, né, que esse tipo de luz ele meio que engana, né, o organismo e faz o organismo achar, né, que está de dia, né. E isso pode ter consequências nocivas, né, sobretudo para um sono de qualidade da pessoa, né. Outra coisa também, né, a questão das panelas. Eu gostaria de dizer que há, né, quem considere as panelas, né, a depender do material, né, as panelas elas soltam, né, pequenas partículas nos alimentos ao longo, né, do tempo, o que pode, né, gerar algum tipo de problema, né, para as pessoas, né. E considere, né, pesquisar um pouco mais sobre esse tema, né, para se precaver de forma adequada, né. Eu gostaria de falar algo agora que nem todo mundo sabe, né. Existem várias doenças, né, que são endêmicas no Brasil e em outros locais, né? E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que são doenças, né, que uma elevada quantidade de pessoas tem, né, na sociedade. E há algum tempo, né, existia a estatística de que 1,2 bilhões de pessoas no mundo, né, tinham lombriga, né, que é um verme, né, que parasita o ser humano, né? E alguns médicos, né, inclusive recomendam, né, que a pessoa que mora, né, em uma área que seja endêmica, né, uma doença, é uma boa ideia, né, tomar algum remédio, né, vermífugo ou alguma coisa assim, a cada período, né, de um ano, ou se a pessoa tiver mais condição de efetivamente fazer, né, um exame de fezes de um ano, por exemplo, né. Eu também gostaria, né, de compartilhar a minha preocupação com o efeito de longo prazo, né,
em casas e apartamentos, né, que tem um tanque de cimento, né, amianto, né? E algumas pessoas, né, alegam que esses tanques, né, eles podem existir riscos, né, no longo prazo, né, dessas partículas estarem se saindo, né, na água e a pessoa consumindo aquilo ao longo de anos e existir alguma consequência, né? E acredito que tem muita gente, né, que mora em construções antigas, né, e não sabe, né, o tipo de tanque que está sendo usado, né? Então, episódio curtinho, fica aí essas reflexões. Então, a ideia básica, né, é fazer o máximo que é possível, né, para cuidar bem do corpo, para viver então mais, né, e ter maior chance de cumprir a sua missão de vida, né? Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa sobre essa questão aí do corpo, comenta aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.